Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos apresentar os sinais daqueles que irão receber o reino dos céus, aqueles que poderão alcançar a salvação e viverem junto com Deus e com todos aqueles que cumpriram a vontade de Deus e assim tiveram uma comunhão com Deus. E se nós analisarmos bem o nosso evangelho de hoje, ele nos fala sobre pessoas que conseguem expulsar demônios, fazer curas, ou seja, pessoas que são imitadores de Cristo. Somente estes terão a oportunidade de alcançar o reino dos céus. E por isso, nós temos esse compromisso importante de sermos imitadores de Cristo. E por isso, nós temos que ter comportamentos voltados à aproximação com o Espírito Santo. Porque basicamente Cristo tinha essa comunhão com o Espírito Santo e por isso conseguia fazer curas e milagres e expulsar demônios, como nós sabemos muito bem. E todo aquele, não importa se é pecador ou não, mas aquele que decide ter uma comunhão com Deus e abandonar os pecados, podem muito bem ser imitadores de Cristo e fazer aquilo que Cristo fez. Não é porque Jesus era filho de Deus e veio com a missão de entregar o seu sangue para que nós pudéssemos receber a salvação, que nós também, que somos pecadores, não podemos conseguir ser imitadores de Cristo. Pelo contrário, todos nós podemos muito bem ser igual a Jesus. E por isso que Jesus a todo momento nos chamava de filhos, de irmãos, porque Jesus nos considerava parte de Deus. O problema é que nós subestimamos até mesmo as nossas capacidades. Nós temos capacidade sim de expulsar demônios, de fazer curas e milagres e de ter todas as manifestações do Espírito Santo de Deus que nós assistimos Jesus fazer. O problema é que nós sempre nos deixamos nos levar pelos pecados. Quando nós pensamos que podemos fazer uma cura e um milagre de alguém e nos aproximamos de uma situação na qual nós desejamos fazer essas manifestações, dentro de nós acaba brotando o desejo, na verdade a desconfiança de que aquilo não possa acontecer. E esse simples fato de ter no nosso coração a desconfiança de que a manifestação do Espírito Santo de Deus não irá acontecer, lhe dará o direito de não acontecer. Nós precisamos de afastar da nossa vida esse negativismo, de deixar de acreditar somente nas coisas ruins, porque é o que nós mais fazemos. Nós somos muito pessimistas. Sempre quando nós pensamos que algo bom vem, é porque nós acreditamos que algo pior virá depois. Nós temos esse hábito. Às vezes nós acreditamos que a prática do bem que as pessoas fazem conosco é porque as pessoas querem algo em troca de nós. Quando alguém nos entrega um gesto de carinho, logo nós imaginamos o que essa pessoa quer em troca. Um exemplo, às vezes, são dentro das próprias nossas casas, que às vezes os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso amigo que convive conosco, nos faz um gesto de carinho e nós já olhamos para ele perguntando o que ele quer, o que ele espera de nós, porque nós não acreditamos que haja a possibilidade de alguém fazer o bem por nós. E isso nós acabamos descontando nos valores da nossa fé. Nós acabamos não acreditando de todo o coração que Deus irá fazer algo por nós gratuitamente, mas que Deus espera de nós alguma coisa. É claro que nós temos que ter uma comunhão com Deus. Se você tem uma comunhão com Deus, Deus lhe ajudará. É como se você vivesse em família. Se você está dentro de casa ajudando, a sua família irá lhe ajudar. Mas se você sair de casa e for para a rua, não há como a família te ajudar, porque você está distante de casa. E por isso que Jesus veio para as ovelhas perdidas, para esses que saem da casa de Deus e vão para o mundo viver os pecados. Alguns a gente sabe muito bem que são resgatados, mas outros não aceitam ser resgatados
e nem por isso Deus os deixa de amar. O fato das pessoas irem para o mundo, servirem ao mundo, é um desejo próprio do seu coração, não porque Deus o castigou ou porque alguma maldade o fez ir para o mundo, mas sim por causa do seu próprio desejo. Nós só pecamos porque nós queremos pecar. Não há ninguém obrigado, que é coisa que nós ouvimos por aí. Ninguém é obrigado a cometer um pecado. Às vezes assistimos situações nas quais as pessoas traem o seu companheiro e começam a atribuir a culpa, às vezes ao demônio, atribuir a culpa a comportamentos que o outro teve com ele, mas na verdade a culpa exclusiva é de quem cometeu o pecado. Nós somos todos convidados a negá-lo. Você pode ter a oportunidade de fazê-lo, mas deve negá-lo e jamais cometer a vingança para poder descontar no outro, porque quando nós praticamos qualquer tipo de vingança, naturalmente estamos fugindo de uma comunhão com Deus, e é algo que nós fazemos muito. A nossa primeira leitura também nos apresenta um contexto muito interessante, que é sobre Paulo, e como sabemos muito bem, Paulo foi um dos maiores divulgadores do Espírito Santo de Deus. Ele é um dos grandes responsáveis da nossa igreja pelo conhecimento de Pentecostes, o conhecimento do Espírito Santo na vida e das manifestações dos 7 dons do Espírito Santo que são tão conhecidos por cada um de nós. Esses dons do Espírito Santo é um estudo através de Deus com Paulo. Ele entregou a Paulo a capacidade de conhecer e nos mostrar o que é o dom do Espírito Santo. E nós só temos a agradecer esse homem que foi santo e se aproximou muito de uma comunhão com Deus. E se conhecermos a história dele, nós naturalmente iríamos perceber que ele tinha suas batalhas assim como nós temos. Ele também sofria os desejos do pecado, mas ele tinha uma diferença de muitos de nós. Ele sabia que tinha que enfrentar e vencer todo dia uma batalha contra o pecado. E nós, infelizmente, lutamos contra o pecado e geralmente nós perdemos. Às vezes perdemos porque nós aceitamos o pecado para a nossa vida. Outras vezes porque nós começamos a nos vingar das pessoas por causa daquilo que elas fazem conosco. São várias as situações nas quais nós tropeçamos, erramos e cometemos na nossa vida o delito de nos afastar de uma comunhão com Deus. E o convite da nossa leitura de hoje é o mesmo convite que Paulo recebeu de seguir Jesus, de buscar através da palavra de Cristo uma conversão interior e de compreender o que Cristo esperava dele. Cristo esperava de Paulo a compreensão do que Deus esperava de todos nós. As leis antigas que eram apresentadas naquela época eram boas, porém, as pessoas estavam distorcendo a lei, estavam colocando a lei como um instrumento de corrupção. Às vezes nós assistimos isso hoje nas nossas igrejas. Quantas vezes as pessoas usam a palavra de Deus para instrumento de corrupção? Deus não espera de nós nada relacionado a esta questão de corrupção. O que Deus espera de nós é engrandecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne, em não valorizar mais a carne, mas sim valorizar mais os comportamentos que fortalecem o espírito. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria que nos mandou: olá, boa tarde, missionário Wagner. Bela reflexão sobre a liberdade, que nós possamos fazer nossas escolhas e que para o bem, meu desejo é que todos escolham o caminho do bem. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras dela a minha. Que Deus te abençoe sempre a todos. Um grande abraço e a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Realmente a liberdade é algo que Deus nos deu através do livre-arbítrio. Nós somos livres para fazermos o que quisermos.
Então, quem somos nós para poder ditar aos nossos irmãos aquilo que eles devem fazer? Nós temos que impor nossas regras, sim, porque é dessa forma que Deus se apresenta diante de nós. Ele quer que nós sejamos amor, mas nos impõe regras. Nós podemos impor regras nos nossos territórios, mas jamais invadir o do nosso irmão e querer que eles vivam as regras que nós vivemos. Às vezes as pessoas não querem ser aquilo que nós somos. Às vezes escolhem viver no pecado e nós temos que respeitar isso, assim como Deus respeita, mesmo nós não sendo grandes coisas se analisarmos assim. Nós somos só criações de Deus. E olha que Deus nos ama mesmo sendo o pó de onde nós viemos. Deus nos fez do pó e Ele nos ama com tanta força e tanto carinho que entregou o próprio Filho para nos salvar. E por isso nós temos que retribuir da mesma forma, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como nós nos amamos. Continuando aqui, nós temos o comentário da Odete Sobral, que nos mandou: boa tarde, missionário Wagner, irmãos do canal, a paz de Cristo esteja com todos nós. Que o Senhor Jesus nos ajude a seguir sempre os seus caminhos. Abençoado domingo do Senhor a todos. Amém. Um grande abraço aí a Odete Sobral, que Deus te abençoe. A Ninha Lima nos mandou: bom dia, Senhor meu Deus, me conceda uma semana abençoada, abençoa minhas vendas para que eu tenha para o meu sustento e também ajuda o meu irmão necessitado. Amém. Um grande abraço a Ninha Lima, que Deus olhe por cada um de nós, olhe pelos necessitados de todo o nosso país, pelas pessoas que estão doentes por causa da Covid-19, por causa das outras doenças que a gente sabe que tem acometido algumas pessoas, e que olhe pela família da nossa amiga Ninha Lima, pelo trabalho dela, que Deus prospere na vida dela, derrame bênçãos e graças. É claro que nós possamos fazer isso de coração puro e limpo, não com falsidade. A gente tem que desejar para os nossos irmãos que eles realmente alcancem aquilo que eles tanto desejam. Muitas vezes no nosso coração nós pecamos ao dizer para o nosso irmão que nós desejamos o bem para ele, mas no nosso coração dizendo: não, tomare que ele se prejudique com isso, tomare que dê errado. Então que as nossas orações, que os nossos desejos aos nossos irmãos sejam sinceros, a vontade de que o seu irmão esteja bem, que prospere, que as coisas aconteçam, para que ele possa ter no seu coração paz interior e viver as boas coisas da vida, que é o que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos viver o amor e aproveitar aquilo que Ele criou para o nosso uso e fruto, mas que saibamos usar corretamente. Tem muita coisa que Deus fez que é para o nosso bem e às vezes usamos como instrumento do mal. A Edna Penha nos mandou: bom dia, missionário Wagner, oração por mim, minha filha Tatiana e por minha família. Obrigado pelas orientações sobre o seguimento a Jesus. Amém. Obrigado. Que assim seja, Edna Penha. Possamos colocar em oração a filha dela, Tatiana, e possamos colocar a sua família. E a Edna Penha também, que Deus sempre dê ao seu coração paz, serenidade, que possa encontrar aí motivos para se sentir feliz. Uma das coisas importantes, hoje mesmo a gente comentou isso com alguns amigos, que cabeça vazia é oficina do diabo. Então, não deixe a sua cabeça desocupada, crie situações nas quais você possa trabalhar, levar uma ajuda ao seu irmão, estar conversando com alguém, orientando os seus amigos, mas não fique parada pensando em coisas ruins. Pense apenas em coisas boas, que esse é o caminho para a gente poder alcançar nossa salvação. Cabeça vazia é oficina do diabo, então evite ficar em situações nas quais você fique pensando demais nos problemas. Faça as coisas acontecerem, ao invés de ficar sofrendo e se remoendo por causa, às vezes, de problemas pequenos, desnecessários para a nossa vida. A minha mãe, a Miriam Martins, nos mandou: eu quero fazer um pedido de oração para a família da Lúcia, que mora em Maranhão. Ela perdeu sua mãe esta noite para a Covid. Toda a família também estão doentes com o vírus. Orem por eles. Deus que abençoe todos vocês do canal
meus irmãos em Cristo, amém. A Lúcia, eu conheço a Lúcia, então que Deus possa aí olhar pela Lúcia, que possa olhar por todos os familiares dela, que essa doença possa ser erradicada aí, possa aparecer uma vacina que realmente elimine isso. A gente sabe que está em estudos, estamos em testes aí com algumas vacinas, mas que Deus possa orientar alguém, que derrame graças à presença do Espírito Santo em alguém que realmente encontre a cura para essa doença. Grande abraço aí à minha mãe, que Deus abençoe, e abençoe minha mãe, que Deus te abençoe. E aqui nós concluímos, esses foram os comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.